pessoal, como é que vocês estão? A gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. A gente tá com assunto polêmico. Eu e o Gabriel está aqui pra gente debater um assunto. Não tem resposta certa ou errada, talvez, né? Diga vocês. Ixi, eu não sei a opinião dele sobre esse assunto. Eu vou descobrir em minutos junto com vocês. A gente vai falar sobre o OAB da medicina. Explica melhor o que é o OAB da medicina. Primeiro, deixa eu falar. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Agradecer. Acho que é um tema polêmico, acho que é um tema muito interessante. Tô feliz de a gente poder discutir esse assunto. Acho que é um assunto que há algum tempo eu ouvi falar, mas estava meio morto e parece que agora a coisa aqueceu, né, Ju? Então conta aí pro pessoal. Vou só introduzir o assunto, né? Já muitas vezes tentou-se instituir alguma prova para que os médicos fizessem de uma forma semelhante ao que a OAB faz, né? Que os médicos, depois de formados, eles sejam submetidos a uma prova. E isso desde 2007, que foi nas minhas pesquisas que eu vi que isso tentou-se ser implementado aí no Senado, enfim. Que eles começaram a discutir esses assuntos, isso nunca foi para frente, né? Esse assunto vem, é discutido e acaba não passando por N motivos. E todas as argumentações, isso desde 2007, é que a qualidade do ensino médico, dos médicos que estão formados, é muito ruim. E aí, a ideia seria submeter esses médicos formados a uma prova e que só pegaria o CRM quem fizesse e atingisse ali uma proeficiência em medicina. Então, o senador astronauta Marcos Pontes fez... Astronauta. Eu tô muito curioso desse negócio pra saber por que o astronauta tem a ver com isso. E é interessante que ele assina o projeto lá embaixo, astronauta Marcos Pontes. É como se você assinasse seus projetos. Médico Gabriel Angel. O Tiririca assinasse Tiririca, senador Tiririca, senador, isso aqui. Né? Enfim. E aí, mas o Marcos Pontes é um cara que tem que respeitar, sim, pelo amor de lógico. Deus, não tô comparando com o Tiririca, não. Tá? Só um adendo. Foi só importante dizer isso, porque, pô, o Marcos Pontes é ídolo. Enfim. E aí, é o projeto de lei 2294 de 2024 que fala sobre o Exame Nacional de Proeficiência em Medicina. Quem seria responsável por aplicar essas provas seria o CFM, que ele aplicaria essa prova 2 vezes por ano e só poderia ter o CRM quem passasse nessa prova. A partir do momento que se ela for aprovada, quem já tem o CRM não vai precisar fazer essa prova. E os estudantes que já estão na faculdade também não vão ser submetidos a essa prova. Ou seja, para ela começar a ser implementada, daqui a 6 anos, né? A gente tem... porque quem já entrou na faculdade não vai ser submetido a ela. Talvez, olha, eu não tô sacaneando o Marcos Pontes, senador Marcos Pontes, não. Porque, como eu disse, mas talvez como um bom astrofísico, astronauta, ele tenha visto muito aquela série O Problema dos Três Corpos, já ouviu falar dessa? Sim. Que os caras só vão acontecer daqui a 400 anos, eles vão atacar a Terra, né? Tipo, daqui a 6 anos... Então, até me arrependi de gravar esse podcast, mas daqui a 6 anos o problema, Luiz, eu queria discutir ele hoje. Brincadeira, você tem que discutir ele hoje, mas daqui a 6 anos ele não ser um problema, ou ser um problema. Exatamente. E de qualquer forma, Gabriel, é um assunto que a gente precisa debater, que é a qualidade do ensino médico. É lógico que a gente é uma empresa de educação médica também, mas a gente percebe que há, sim, uma falha e enfim, aí os motivos podem ser N, mas é um assunto que precisa ser discutido. Muito. Afinal, quem forma vai atender a população e isso está diretamente associado a vidas, né? A gente sabe que uma falha ali pode levar a consequências muito, muito drásticas. Então, é um assunto que precisa ser discutido. Perfeito. Se é realmente o melhor caminho, isso a gente vai discutir. Mas, de fato, é um assunto que precisa ser discutido. Perfeito. Ô, Ju, assim, eu não tenho conhecimento de lei, tá? Então, assim, eu não sei detalhes do que ele propõe, enfim. E talvez até, honestamente, poderia estar mais a fundo até para sentar aqui. Mas é que, como você bem disse, assim, eu acho que os argumentos que o senador e que quem apoia a lei tem, eles são legítimos. Não estou dizendo aqui, já, na minha opinião, que eles são corretos. Eu estou dizendo que eles são legítimos. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente está falando de um projeto que tenta, de alguma maneira, gerar um nivelamento do processo médico hoje através de uma prova
e que se acredita que essa prova seria capaz de nivelar esses médicos e, consequentemente, corrigir um problema que é um problema da base educacional médica, quiçá um problema da base educacional brasileira. Sim. Então, acho que essa é a pauta, na verdade, sabe? Quando você discute criar uma prova, e acho que a OAB tem seus argumentos, não tem menor chance de eu falar sobre a prova da OAB, porque não tenho nenhum tipo de entendimento legal e até mesmo relacional com os advogados. Mas, falando do nosso caso da medicina, eu acho que essa é a proposta. Tentar corrigir uma falha de desenvolvimento educacional médico. E aí, essa falha ela acontece por conta de excesso de faculdades, por conta de metodologias aplicadas no cenário brasileiro que talvez não sejam ideais, por falta de espaço para realizar uma boa prática, por falta de médicos, professores de formação. E aqui vai uma questão que o médico ele tem, né, a classe médica ela tem um recurso financeiro como médico que é muito longe do recurso do professor. Então, a maioria dos bons médicos, eles ou são professores por hobby, prazer. Não é hobby, é por... Ah, meu Deus, como é que fala? Eu vou chamar de prazer, mas é... Ah, é bíblico até, caramba. Aí, mas, Luiz, enfim, bota o preto e branco. Pode dar um... Mas, enfim, ou os médicos são professores porque eles gostam daquilo, ou eles são professores porque eles amam aquilo, ou eles são professores porque estão no início da sua carreira, porque aquilo complementa a verba, diferente até de outros momentos, que aquilo era também uma questão de status. E aqui tem bons professores na medicina, pelo amor de Deus. Bons professores que são professores como complemento de carreira, complemento financeiro de carreira, e que são bons, eu não estou falando isso, que não sejam. Eu só estou dizendo que, num contexto geral, hoje esse é um dos cenários, é das questões que existem. E aí vem essa possibilidade de lei para poder tentar resolver esse dilema, sabe, Ju? Se os argumentos são esses que eu acabei de citar, a minha resposta objetiva e original é totalmente contra. Sou totalmente contra. Inclusive, esses dias, num grupo de mentorados nossos, houve essa discussão e eu acabei até... Começou a politizar essa discussão e eu nem acho que é uma questão... Nem quero saber se é uma questão política. Eu não estou aqui nem para discutir questão política. Eu estou aqui para discutir questão, minha opinião, do que eu acredito do ponto de vista educacional. Então, eu sou contra porque, honestamente, eu acho que a gente está sendo muito equivocado. Porque, primeiro, para mim, o mais importante de tudo, prova não tem, na minha opinião, prova tem não é uma prova geral, assim, tem uma capacidade de selecionar bons médicos ou de excluir maus médicos muito pequena. Se botar uma prova lá, nota 6 para você passar e ter direito ao seu CRM, isso vai garantir, aonde que está escrito que isso garante que eu tô formando um bom médico por causa disso? Em lugar nenhum. Não sei como é que é na OAB, mas eu não tenho essa certeza de que a OAB por si só garante que tenham bons advogados. Se fosse assim, nós teríamos todos os advogados que temos aí no mercado são ótimos. Então, o primeiro ponto é a metodologia para se melhorar a qualidade médica. Colocar uma prova para filtrar bons médicos. Putz, isso é muito ruim. Segundo que, se for nesse sentido, é totalmente contra argumentos que eu acredito de antifragilidade, no qual o próprio mercado vai selecionar esses médicos. Aí vai muita gente falar, poxa, Gabriel, mas o mercado selecionar significa que até ele selecionar, médicos pacientes tiveram problemas e sofreram com isso. Realmente, esse é um problema do mercado selecionar, mas o mercado sempre vai selecionar. Porque sempre você vai ter pessoas nota 5, 4, 7, 6, 8, independente se eles passam numa prova ou não. Então, aonde que você tem que resolver o problema, Ju? Na minha opinião, você tem que resolver o problema olhando para a formação médica. E aí a gente entra numa outra pauta, ou seja, tô totalmente contra a formação da OAB médica, vamos dizer assim, dessa prova de seleção médica para aquisição do CRM, mas eu sou totalmente a favor de uma reforma
de uma reavaliação, de reforma, de uma reavaliação do cenário de formação médica. Eu acho que de qualquer forma a gente tem que rever algumas coisas, né? Durante a minha faculdade, por exemplo, eu passei por modificações do currículo. Inclusive, a gente foi questionado, enfim, nossos professores foram até Brasília na época, e realmente me pareceu que melhorou, o currículo mudou. Mas existe um problema, Gui, é que a gente não vai revolucionar a educação, existem pessoas muito mais, né, estudiosas nesse assunto até do que nós, que é do método de avaliação. É uma situação que, durante a faculdade, ela é aplicada e também isso não garante nada, né? Você aplicar provas durante a avaliação seria mais ou menos a mesma coisa. Se você já tá aplicando prova por 6 anos, e o cara passa. O cara passa, porque tem que a outra prova o cara passar. Isso não faz muito sentido. Faz sentido você falou, não tinha pensado nisso. E aí, como medir a qualidade desses médicos? E alguns assuntos são, será que o cara também tá interessado em estudar, em se aprimorar? Às vezes o cara tá ali porque o pai quer, porque a mãe quer. Enfim, a gente sabe que medicina ainda hoje é questão de status também, é questão de muita coisa. Tem gente que não tá afim. E será que a estrutura também da universidade, a universidade ofertar tudo? A gente tem universidades particulares que são sensacionais, né? Que tem absolutamente tudo. Eu vim da Universidade Federal que não tinha nada. É legal você falar isso, eu vou trazer meu relato. Assim, eu vim daquela expansão das universidades federais, que a ideia era legal, levar... conta história. Era levar a medicina para o interior, porque o que ainda... Isso é outro tema. Se a gente começar... os alunos que não passaram, as faculdades vão fechar? Como é que vai ser? Porque eles não passaram porque a qualidade né, teoricamente, a qualidade da formação deles não foi boa. E aí, essas faculdades vão fechar? Mas a gente sabe que ainda no interior ainda há déficit de médicos. E aí, eu venho nessa expansão da universidade, que foi em 2013, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que abriu um campus em Governador Valadares. E a minha universidade não tinha nada. A universidade alugou o campus de uma universidade particular. E era lá que eu tinha aula, gente, não tinha nada. Assim, hoje o cenário tá completamente diferente, mas era tudo o tempo todo adaptado. Eu tive excelentes professores, acabou que o campo de prática também foi bom, mas era uma faculdade, assim, a estrutura era mínima. E eu vejo hoje, não vou nem falar por mim, mas eu falo com meus colegas de turma, os meus veteranos, os meus calouros, todos não, né? Assim, grande parte deles em grandes centros, em grandes universidades, alguns ficaram em Governador Valadares, fazem um excelente trabalho lá. E eu não sei, assim, se também depende algo também do estudante. Eu acho que depende 100%. E eu percebo que às vezes a gente tinha tão pouco recurso, que a gente tinha que correr tanto atrás do nosso recurso, que acabava que a gente equiparava. Então, também falar assim, a faculdade tem que ter tudo. Beleza, eu acho que quanto mais, melhor. Mas existe o papel também do estudante. Por que ele não tá sendo... Por que ele não tá indo? Por que ele não tá entregando? Que outros motivos tem por trás de que ele não tá estudando? Sei lá, questão familiar, que ele não tá afim, porque ele não gosta, porque ele quer, sei lá, fazer dermato e ele acha que estudar... Porque não tem maturidade. Ou não tem maturidade. Enfim, são N motivos pelos quais ele não vai se aprimorar. E é difícil a gente colocar isso numa prova. A prova, se você estudar para ela, é grande chance de você passar. E não necessariamente isso significa alguma coisa. E aí vem outra discussão, a quantidade de cursinhos também que pode vir fazendo preparatórios de prova. E é lógico, isso não é errado, né? Não é nem um pouco errado hoje. Mas não é o caminho, não é o caminho. Ô, Ju, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Se eu ganhasse na Mega Sena hoje, da virada, eu ia montar uma faculdade pra mim de medicina. Não sei se ela seria aprovada, mas esse é meu sonho. Eu ia montar uma faculdade pra mim de medicina 100% sem prova. 100% sem prova. E o método de seleção, de aprovação, seria o mercado. E o que seria o mercado? O mercado seria a avaliação dos próprios colegas sobre aquele indivíduo. Sobre a atuação daquele indivíduo. É uma coisa que passa na minha cabeça a vida inteira. Não sei se seria aprovado, mas essa seria a minha faculdade dos meus sonhos. O que eu quero dizer com isso? Porque a prova, na minha opinião, ela é uma péssima ferramenta. Eu tenho a minha proposta, talvez ela seja completamente utópica,
Mas eu tenho uma proposta, acabei de dar pra vocês, pra não falar só que eu tô criticando sem dar uma solução. Não sei se ela é totalmente viável, mas na minha cabeça ela é. Claro que ela teria que ser validada e testada, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que eu entendo também que não tem grandes outras soluções à prova. Mas a prova ser uma solução definidora é muito ruim. Porque a prova ela gera exatamente isso que você acabou de falar. Ela gera uma preparação para a prova. Eu, inclusive, tenho dito isso com muita frequência, que um dos problemas das faculdades, da formação médica, é a prova. É a existência de uma prova. Porque você não prepara ninguém para a medicina. Você não prepara ninguém para o mercado, para ser médico. Você prepara a pessoa para fazer uma prova. Então você fica o semestre inteiro estudando, não para ser um bom médico, não para ser um médico capacitado. Você fica na faculdade inteira. Isso é o que você queria. Isso é o que você quer especulado, quer falado e tal. Mas no fim do dia, você está o tempo inteiro preparando o aluno para fazer uma prova, para ser avaliado. E aí ele passa o semestre estudando, ou bimestre estudando para fazer uma prova. Ah, passei na prova. Pronto, agora posso esquecer tudo que eu estudei. Tanto é assim que o que as pessoas fazem? Uma boa parte delas estudam na véspera da prova. Ou ali na semana de véspera de prova. Ah, mas eu estudo todo dia. Não, ótimo, parabéns pra você. Ótimo. Mas na semana de prova você estuda mais pra estudar na prova. Você vai lá e tenta pegar o bisuzinho que o professor já deu de prova anterior. Você tenta pegar ali o coisa, saber do veterano como que fez. Você se dedica, para de fazer outras coisas do seu dia a dia para estudar para a prova. Até mesmo o tempo gasto dentro de sala de aula para fazer a prova. Você tem um dia que você não dá aula para fazer prova. Então você tem um conteúdo que o professor podia ter dado para fazer a prova. Ou seja, a prova para mim, ela é um vilão nessa história de formação médica. E aí, a gente quer resolver esse processo colocando uma outra prova. Então, eu sou absolutamente contra por conta disso. Eu não acredito na prova como ferramenta de instrumento, ferramenta educacional, de seleção muito menos. E acredito que, inclusive, não só não acredito, como acredito que ela atrapalha. Porque ao longo da jornada do estudante de medicina, ele está sempre preocupado com a próxima prova, não com o próximo paciente. Então esse é o ponto. Esse é um ponto crucial para mim. Não em ser melhor médico, não com o mercado de trabalho, não com a carreira dele. A gente aprende, a gente é ensinado a passar em prova, cara. Não, desde quando a gente nasce, né? A gente é submetido à prova. Desde quando a gente nasce. Aí, por exemplo, isso não é verdade. Você vai no internato, tá no internato, você tem as provas do internato, aí você tem a prova para fazer na residência. Aí você não passa na residência, vai trabalhar, você fica estudando. Quantos médicos trabalham na nossa empresa aqui, alunos que viram pra gente e falam assim, não, eu não vou fazer curso que eu tô estudando pra prova de residência. Nosso curso ensina o cara a ser médico, não ensina o cara a passar em prova de residência. Eu, inclusive, não gosto da ideia, já tive várias propostas, vários alunos nos procuraram para fazer aula de cursinho de prova de AMIB, prova de residência, e você sabe muito bem que eu não quero fazer isso, porque eu não quero ensinar ninguém a passar em prova. A gente tem como propósito de ensinar pessoas a serem médicos, não em passar em prova. Então, onde eu quero chegar é que só de falar em ter uma prova que vai selecionar pessoas para fazer que essa prova vai fazer que elas sejam melhores, isso me dá gastura, me dá arrepio, já só me até meio nervoso, Luiz. Meio nervoso, porque eu não acredito nisso, honestamente. E tem uma outra questão, né, Gabriel? O cara fez 6 anos de faculdade e ele não passa. O que ele vai fazer? Esse cara vai fazer da vida, né? A outra prova daqui a 6 meses. Uber. Vai ser Uber. Nada contra os Uber, mas o cara fez 6 anos, investiu muito dinheiro e tempo. Seja mesmo que ele tenha feito na faculdade federal, ele investiu dinheiro público para aquilo, né? Ele paga, a faculdade federal tem um custo. E aí, o que você espera quando você tá pagando, a sociedade paga uma faculdade federal, por exemplo? Que o resultado daquilo venha para a sociedade. O médico formado vai atender no SUS e tudo mais. Não tô nem entrando no médico se ele atende ou não atende. Só que aí ele não pode atender, porque ele não passou na prova. Porque talvez ele não tenha se preparado, porque talvez não tenha dinheiro para pagar o cursinho da prova. Que vai acontecer. Exatamente. E aí, a partir do momento que começa a assistir um cursinho pra prova, todo mundo é aprovado. Aí a prova tem que ficar o quê? Mais difícil. Aí o cursinho tem que ficar mais o quê? Mais caro. E aí a coisa torna-se inviável. Você quer ser um médico melhor? Atender melhor seus pacientes,
tomar decisões de forma mais segura e, inclusive, ganhar mais dinheiro com isso? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Então eu vou te desafiar a fazer um compromisso. E um compromisso com você mesmo. De assistir 20 minutos de aula semanalmente. Será que você consegue fazer esse compromisso com você? Se você não conseguir, não precisa nem continuar esse vídeo. Pode fechar e, enfim, fazer outra coisa. Mas caso você consiga fazer esse compromisso de 20 minutos semanalmente, eu te convido a participar da nossa plataforma MD Plus. Uma plataforma completa que eu te garanto que vai te assegurar muito conhecimento na sua carreira. Entra aqui no link, a gente vai deixar aqui o link, manda uma mensagem pra gente e vem junto crescer e ter mais confiança. Quando eu falei, e eu acho o Marcos Pontes aí um gênio, você sabe que um dos meus hobbies é estudar astronomia, espaço, eu gosto muito disso cada vez mais, e eu tenho ele como um ídolo, me causa uma grande estranheza, e aqui sem politicagem, mas me causa uma grande estranheza, eu queria muito entender o que tem um astronauta, com todo o respeito que a gente tem por ele, e tenho gigante respeito por ele, até porque nós somos capixabas, ele botou a casaca pra tocar na Lua, casaca pra quem não conhece. Foi Lua ou foi Marte? É Marte, Foi na Marte. sondinha lá de Marte. E quem não conhece Casaca é uma banda capixaba muito legal, recomendo que vocês conheçam, Congo, né? É o típico aqui do Espírito Santo. Eu fico me perguntando qual é a capacidade que ele tem para poder gerar e brigar por um processo desse, sabe? Porque, na minha opinião, isso é um grande desconhecimento. Eu acho que a gente tem um problema muito sério na formação médica do Brasil. Assim, eu, como você disse, eu passei na faculdade particular do interior do Rio, foi o primeiro ano de terceiro ano de ensino médio, e quando eu cheguei lá eu tinha muita preocupação, desde o meu início, porque era uma faculdade particular e eu achava que só a faculdade federal era boa. Eu tive meus motivos, a minha avó, na ocasião, tinha um câncer de mama, o tratamento seria lá, minha mãe teria que mudar para lá, coincidentemente eu passei lá, houve uma insistência muito grande da minha mãe, para que eu pudesse morar lá e morar com elas, para que ela pudesse fazer esse tratamento da minha avó e tudo mais. E esse foi um grande motivador de eu ter ido fazer essa faculdade, senão, honestamente, para você, eu teria tentado mais um ano para poder passar numa federal, que naquela ocasião eu ainda não tinha passado. Não tinha passado. Tinha passado de outras particulares, mas não na federal. E aí eu acabei indo, e desde o dia que eu cheguei, eu acho que a sensação de que talvez eu estivesse numa faculdade que não me desse todos os recursos, ela me fez com que eu quisesse, desde o meu primeiro dia, ser um excepcional aluno, mas acima de tudo um excepcional médico. E é legal, porque assim, eu não sei se maturidade ou não, cobrança dos meus pais, orientação, mentores que tive na faculdade, eu em nenhum momento, e eu falo isso, eu tenho provas disso da minha história aí, em nenhum momento eu me preocupei mais com a prova do que ser bom médico, apesar de ir bem nas provas. Porque eu não deixei de fazer estágio, eu não deixei de fazer congressos, cursos, pesquisa científica, extensão, tudo isso porque eu sabia que isso me levava a ser um médico melhor, qualidade melhor da minha profissão. Mesmo que isso fizesse com que eu tivesse que eventualmente estudar mais tempo, gastar mais tempo estudando para a prova, porque eu tinha que fazer a porcaria da prova. Entende? Eu tinha que passar na prova. Mas ou eu abria mão da prova e ia mal na prova, e talvez abrisse mão do semestre, ou abriria mão dos meus projetos além sala de aula, projetos de educação continuada, complementares, e eu nunca abri mão disso, então eu tinha que encaixar esses dois. E aí eu tive que diminuir meu tempo de lazer. E essa é um pouco da minha história. E nesse cenário dessa história, eu estou trazendo para poder falar que eu concordo que, no fim das contas, no final das contas total, o que faz um médico ser qualificado ou não são as provas que ele faz, mas são as escolhas que ele faz ao longo da jornada científica dele, acadêmica dele, desde a faculdade e depois da faculdade. Não existe a menor possibilidade de um médico qualificado não estar continuamente estudando. Pelo caminho que for, mas ele precisa estar. Se você não está estudando, você não é um médico qualificado, na minha opinião, pronto. Tá? Não discuto isso. Você precisa estar estudando. Ah, mas eu sou muito bom médico e já tenho experiência. Beleza, mas a medicina atualiza todo dia. Ah, não tô falando que vocês têm que estudar todo dia, mas... Então, assim, na minha opinião, eu não discuto isso. E se você tiver que ocupar mais o tempo desse médico para que ele faça prova, ele vai continuar sendo um ótimo fazedor de prova e um péssimo médico. Então... Tem gente que chuta bem, né? Que tem isso também, né? Tem Bom chutador.
Eu nem vou falar que essa é a minha habilidade maior, né? Não nas provas, mas nos campos, né, Luiz? Você sabe disso. Gabriel, você que normalmente estuda esse tipo de dados, talvez você possa trazer isso pra gente. Muita gente critica a quantidade de abertura de cursos de medicina novos, né? Quantidade de faculdades, a gente vê aí faculdades que estão formando aí em torno de 120 alunos semestralmente, né? Legal, tem uma opinião sobre isso, interessante. E eu não sei se isso realmente é verdade, mas parece que ainda no interior ainda falta gente e na capital sobra gente. O que puxa, por exemplo, o valor dos plantões para baixo na capital e às vezes mesmo estimulando no interior, o médico não fica muito estimulado para ir no interior, ainda segue essa falta de vagas no interior. O que você acha sobre isso? Ô, Ju, talvez a gente seja cancelado depois da minha opinião em relação a isso, tá? Mas, vamos lá. São dois problemas que as pessoas querem colocar no mesmo pacote. E, na minha opinião, eles não estão no mesmo pacote. O que eu quero dizer com isso? Um problema é ter muitas faculdades ruins de medicina. Esse é o problema. Ter muitas faculdades de medicina não é um problema, na minha opinião. Essa é a parte do cancelamento. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente pega a população geral do Brasil e divide pelo número de médicos, população geral do Brasil, Amazonas, população ribeirinha, Rio Grande do Sul, interior do Brasil, interior do Espírito Santo. Quando a gente pega essa população, de uma maneira geral, o resultado é que você tem um número de médicos por habitante ainda bem aceitável, para não dizer até baixo, tá? Aí depende da referência que você tiver. Mas é um número aceitável. O problema, então, não tá se eu estou formando mais médicos. O problema tá qual a qualidade dos médicos que eu estou formando e como eu consigo estimular esses médicos a levar bons médicos de medicina de qualidade para toda essa população. Porque é muito injusto e egoísta, na minha opinião, a gente sentar a bunda aqui e falar assim, não, faculdade, tem muita faculdade de medicina, tem médico formando pelo ladrão, e tem muito médico já para a população e o plantão tá caindo e não sei o quê. É verdade tudo isso. Só que essa verdade ela é muito pontual para algumas cidades, algumas regiões do Brasil. Mas ela não é uma realidade a nível nacional. E a gente precisa pensar a nível nacional. Eu não posso olhar só para o meu rabo, eu não posso olhar só para o meu umbigo. Eu preciso olhar para o cenário de saúde pública, não é nem pública, de saúde populacional, porque meus pais têm convênio no interior do estado, e se tiverem algumas cirurgias, por exemplo, algumas patologias, eles vão ter que sair de lá para ir para outro lugar. A rede organizacional não permite, inclusive, nem que, mesmo que não tenha aquela saúde lá, aquela especialidade, ou aquele atendimento, aquela qualidade lá no interior, a rede também não consegue te organizar para você vir para a rede especializada de uma maneira... Porque também falta gente até para triar lá esse tipo de médico, esse tipo de patologias específicas e por aí vai. Então, assim, a gente tem um problema. E aqui eu não tô falando porque tem que formar especialista, tá? Tô falando que tem que formar bons médicos. Então, na minha opinião, existe um déficit, na minha opinião, isso é dado, tá? Não é só opinião. Existe um déficit geral na população de médicos. E aí entra mais. Existe um déficit geral na população de bons médicos. Então, como eu garanto que esses médicos vão ser distribuídos de forma mais igualitária ao longo do Brasil? E como eu garanto que esses médicos sejam bons? Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é acender a fornalha. Ou seja, eu preciso abrir faculdade. Por isso que eu falei que talvez seja cancelado, porque eu sei que a opinião em massa da médica é que não abra mais faculdade. Acho que talvez até da população, né? Eu vi vários comentários, assim, de pessoas completamente fora da área da saúde apoiando a medida da prova, assim. Tá, mas a gente vai entrar no outro médico, que eu acho que talvez porque são pessoas que acham que o médico tá muito ruim, que essa é a solução, entendeu? Então, eu acho que aí é uma outra questão. Então, mas o que eu quero dizer é, eu acho que a gente precisa sim abrir novas faculdades. Eu acho que a gente precisa ter número de faculdade, ter médico entrando no mercado. Por um motivo primeiro, que temos uma carência a nível nacional de médicos, de bons médicos. E aqui vou colocar de novo, bons médicos, que é importante. Então, beleza, eu abri um monte de faculdade. Agora eu preciso garantir que esses médicos saiam dela bons.
Então aí não é responsabilidade fechar, não é responsabilidade para a população isso. A população não tem que perder bons médicos porque a gente não sabe. Então vamos olhar para a faculdade como que a gente faz melhor. Na minha opinião, uma das coisas para fazer melhor é tirar a prova. Por mais paradoxo que isso possa parecer. Então beleza, a gente tem que abrir faculdade, tem que formar bons médicos, porque existe um déficit. E aí agora eu preciso saber como que eu consigo levar esses médicos para o interior. De maneira segura, de maneira organizada, porque as pessoas querem ter carreiras seguras. Então você vai para o interior com uma proposta de prefeitura, muda o prefeito, muda todo o sistema. Então tem que ter, né, sistema único de saúde, então tem que ter um movimento único que realmente seja agregar, que realmente agregue. Ah, Gabriel, mas isso tudo é utopia. Ah, beleza. Então a gente para a utopia falando, não abre faculdade, deixa com muito menos médico e deixa a população sangrar. Putz, cara, não consigo falar isso. Afinal de contas, eu fiz um juramento que eu acredito que a gente tem que promover saúde. Então, no meu juramento, se eu sou coerente com ele, você sabe que pra mim a qualidade que eu mais priorizo nas pessoas é a coerência, eu preciso ser coerente pra falar, cara, tá faltando médico. No Brasil como um todo, tá faltando médico. Então, o problema não é não abrir faculdades. O problema é garantir que as faculdades formem bons médicos e que esses bons médicos sejam distribuídos de forma valorosa, de forma que é com os benefícios, com as coisas que são, né, que cada um, com o propósito de cada um. Que vá para o interior, que tenham salários em dia, que tenham condições de trabalho para exercer a boa prática da medicina. Porque não é só sobre dinheiro. O interior não te dá condição, muitas vezes, de trabalhar, de exercer uma boa medicina, e isso te estimula muito. Segurança. Como é que você vai para cidades, por exemplo, que tem nem sei falar, mas que são coronéis que... Coronelismo. Travou a língua. Coronelismo que são... Entende? Então você não tem segurança, você não tem acessibilidade. Então, putz, tem lugares que você vai que, cara, você não tem um avião, uma malha viária, uma malha rodoviária adequada para o médico ir. Então, poxa, calma aí. A gente, não é só sobre dinheiro, é sobre um monte de coisa. Só que isso precisa ser resolvido. A gente não vai resolver o problema de saúde nacional limitando o número de vagas por achar que tem muito médico na capital, em São Paulo, muito médico em grandes cidades e tudo mais. Né? Em Vitória. Entende? Não é pra mim essa solução. Então eu discordo quando a gente fala de ter que fechar a faculdade, ou não ter que ter abrir. Agora, eu concordo que a gente tem que fechar faculdades ruins. E isso independe do número de faculdades. Se eu tivesse 100 faculdades e tenho 200 agora, se quando eu tinha 100 eu tinha 50 ruins e agora eu continuo tendo as mesmas 50 ruins, o problema estava quando eu tinha 100. O problema não está agora. Então a questão, na minha opinião, é muito mais relacionada a isso do que ao número de faculdades sendo abertas. Não, eu falo de novo da minha universidade, né? Quando o Governador Valadares é uma cidade pequena, no interior de Minas, assim... Cidade da minha esposa, não fala muito mal, não. Não, vou me segurar. Mas, enfim, independente da qualidade da cidade, a gente chegou a uma cidade que mudou hoje completamente com a presença da universidade, e meus colegas e muitos colegas ficaram lá, melhoraram o sistema de saúde da cidade. Exato, olha aí. Entraram na universidade, hoje são professores da universidade. Então, assim, é um ciclo, né? Sim. Foram formados, exercem um papel, enfim, magnífico lá dentro da cidade, com todas as dificuldades. Eu tenho dois grandes amigos que foram professores, né? O Yannis, de Neuro. E a Fabíola. E a Fabíola Reumata, a esposa dele, que foram pra lá porque tinha faculdade. O Yannis era meu veterano, a faculdade sempre quis ser professor, cara extremamente qualificado. E um dos motivos, não foram pra lá por isso, né? Não tem como saber exatamente quais são os motivos, mas em conversa com eles, tiveram... isso pesou na decisão, principalmente do Yannis. Isso pesou na decisão. Então, assim, olha o que a faculdade levou para os médicos. Então, não foi o problema abrir uma faculdade a mais lá. Entende? E aí, só uma última pauta que... Uma última coisa que você falou, que eu não queria deixar, que tá formando muito médico e aí o mercado, o valor cai. Esse é outro problema. É outra questão, que é outro problema que você não tem que colocar dentro desse, sabe? Não é pelo excesso de faculdade que necessariamente que o mercado tá ficando ruim. O mercado tá ficando ruim porque o mercado tá ficando mais exigente, porque tá ficando mais inteligente. E, obviamente, porque tem mais... Eu falei uma coisa que vai parecer contraditória, mas eu vou explicar. Obviamente, porque tem mais médicos sendo formados, eu tenho mais demanda e menos oferta. Porque a oferta continua meio congelada, número de hospital, não sei o quê, blá, 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 blá. Só que eu te pergunto, tá todo mundo sendo atendido aqui em Vitória?
tá todo mundo sendo bem atendido? Primeira pergunta. Antes, tá todo mundo sendo atendido? Não tem fila pra nada. Pronto-socorro, tu falou em Vitória, que é a nossa região. Pronto-socorro estão vazios, os pronto-socorros estão vazios, as UTIs estão vazias, ou seja, tá todo mundo sendo atendido. Não, então não... Calma aí. Então não falta médico. Falta... Não, o problema não é médico, é demanda. Não é ter muito médico, é porque a demanda... O sistema de saúde não tá se adequando à demanda. Porque se fosse assim, não tinha fila pra nada. Então tem fila. A partir do momento que tem fila, Ju, existe de novo um mau gerenciamento do recurso. Então, esse monitoria de médico está fazendo com que eu tenha muito médico, e por conta disso eu tenho muita... Não sei se você está conseguindo compreender. Eu tenho muito médico. Eu tenho pouca oferta, porque eu tenho poucos plantões, vamos dizer assim, e isso faz com que o mercado faz com que, lei da oferta e procura, eu consigo diminuir o valor do plantão, porque eu tenho médicos aceitando o plantão mais barato, porque eles precisam trabalhar. Ok. Mas aí quando você olha para demanda aqui, atendimento de especialidade, atendimento de emergência, atendimento de UBS, a galera tá todo mundo liso, todo mundo satisfeito com a saúde? Não tá. Então o problema, de novo, não tá em diminuir a quantidade de médicos, tem em aumentar a demanda. Porque a demanda tá problemática. Não aumentar a demanda, aumentar a forma como se atende a essa demanda. Porque a demanda tá alta, né? A demanda de emprego. Tá. Entendeu? Tô olhando para o de demanda. A demanda de população tem, isso que eu queria dizer, mas a demanda de emprego tá baixa. Por quê? Entendi. Então, tá baixa, concentra a população sofrendo, tá baixa. Então, precisa aumentar isso aqui. Então, a gente precisa olhar para quanto de verba, por exemplo, é despendida para a saúde pública. Que eu não lembro quanto, mas é uma fatia muito pequena do PIB. Aí eu não quero polemizar, não quero politizar, mas a gente vai discutir um monte de coisas aí de política que tem que discutir. Política pública. Então, beleza. Aí eu abro agora um monte de... Tem mais verba para saúde e abro mais hospitais, mais clínicas. E é claro que a gente está aqui colocando que qualidade, com coisas com qualidade. Putz, aí esses médicos que estavam aqui represados vão ter maior demanda. Ou seja, aquela história do plantão mais barato, porque tava coisa, já começa a melhorar. Esse é um ponto. O outro ponto é a gente vai falar sobre valor, sobre qualidade de atendimento, mas existe esse ponto. Então, sem falar nada de geração de valor, de coisa do tipo, mercado, disputa de coisa, a gente precisava discutir por que não abre mais hospital? Por que não abre mais clínica? Por que não tá abrindo mais UBS? E não, nossa, gente, não vamos abrir mais faculdade, porque senão os médicos vão ganhar pouco. Putz, velho. Tá tudo errado. A porcaria da discussão tá errada, cara. Na minha opinião, desculpa até me exaltei, porque esse assunto me deixa meio nervoso. É porque as pessoas discutem coisa errada, cara. Sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Beleza. Aí, dito isso, ainda existe uma outra questão. Poxa, cara, você quer ser um médico medíocre e quer ganhar salário de médico maravilhoso. Então, se qualifique. Não se preocupe se você tem muita faculdade e muito médico vindo. É um problema, eu sei que é um problema. Mas, cara, sabe como que você resolve isso? Se qualificando. Transformando o seu resultado, melhorando a sua eficiência, galgando, empreendendo dentro da própria medicina, galgando qualidades, atributos médicos melhores que vão te colocar em postos de trabalhos melhores, se especializando, não estou falando de fazer residência ou não fazer residência, mas se especializando sendo um médico melhor. Aí, como um médico melhor, de duas umas, ou você vai poder cobrar mais por isso, ou você vai ter mais oportunidades de ter trabalho, condições de trabalho melhores e provavelmente recebimentos melhores. Só que não, a gente quer ou fecha a faculdade para poder ter pouco médico e a gente poder ganhar muito, ou não, os médicos, todo mundo medíocre que acabou de sair da faculdade, ou mesmo que mais velho, eu não quero falar que acabou de sair da faculdade, mas o médico, por si só, precisa ganhar muito. Porque eu fiz 6 anos de faculdade. Nossa, 6 anos de faculdade é muito difícil. É difícil, cara. Mas e aí? E aí, pra poder dar exemplo que isso tudo aqui que eu tô te falando é possível acontecer, principalmente essa parte do valor, tem primeiro, muito médico indo bem, recebendo bem, com valor, trabalhando bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, olha o tanto de engenheiro que tem, olha o tanto de advogado que tem. Aí você fala bem, todos os advogados não ganham bem, não têm uma carreira bacana, linda. Todos os engenheiros não ganham bem, não têm uma carreira bacana, linda. Claro que não. Tem um monte de advogado aí, feliz da vida, advogado honesto, inclusive. Engenheiros, a mesma coisa. Por quê? Porque eles se qualificaram, porque eles se valorizaram no sentido de... Não é valorizar, falando, eu sou bom, você tem que me valorizar. Não, as pessoas confundem outra coisa, Ju.
As pessoas falam pra mim, é uma frase que eu detesto. Você tem que me valorizar. Não, cara. Você tem que agregar valor a você. E aí, a outra pessoa tem que, no máximo, perceber o seu valor, porque você entregou pra ela. Ninguém tem que ser valorizado. Você tem que se valorizar e entregar esse valor pro próximo. Quando você faz isso, é uma transação clara. A outra pessoa vai te devolver. Seja com dinheiro, seja com qualidade, vida, com o que quer que você queira, com o seu objetivo. Então, na minha opinião, esses são aspectos importantes aí que a gente tem que realmente revisitar e repensar, assim. Acho que minha opinião é um pouco... Acho que marginaliza um pouquinho do que está sendo muito dito, a grande falação que tem aí no mundo aí. Luiz, depois de tudo isso, acho que a gente encerra, né? Acho que sim, senão eu vou ficar vermelho aqui. Ele já ficou vermelho, mas ele terminou calminho, respirando. Exato. Deu tudo certo. É isso aí, Ju. Espero que tenha ajudado aí. E eu queria muito, assim, quem estiver aí vendo a gente no YouTube, coloca os comentários aí pra gente aí, vamos... Se não concordar, né? Se tiver uma opinião diferente. Quem tiver no Spotify, vai lá no YouTube, vai lá nos nossos grupos, vai lá no nosso Instagram. Compartilha esse vídeo, vamos discutir sobre esse assunto. Esse assunto é muito importante mesmo, muito importante pra gente discutir. Tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi um debate muito interessante. Realmente, a gente precisa trazer esse assunto e aproveitar esse momento aí que tá todo mundo falando sobre isso. Vamos falar, vamos discutir realmente para pensar na educação médica de uma forma diferente. Fechou. Abraço. Um abraço.